gente! Estamos de volta. Vamos lá para a nossa aula de oficina de língua portuguesa e hoje revisando esse componente maravilhoso que é quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos. Todo mundo aí teve uma infância recheada de histórias em quadrinhos. Eu, por exemplo, adorava gibis. E do Brasil, minhas personagens prediletas aí, muitas. O Menino Maluquinho, a Turma da Mônica, sem sombra de dúvidas, né? Então, maravilhosos gibis, fantásticos, que povoam a imaginação de muitas crianças e jovens, de adultos também, né, gente? Hoje nós vamos revisar os principais aspectos aí que envolvem a produção das chamadas histórias em quadrinhos famosas HQ, viu, gente? Vamos lá. Olha aí, quadrinhos. Bom, hoje a gente tem, aliás, hoje não, sempre foi assim, os quadrinhos foram trabalhados como meio de comunicação de massa, né, gente? Assim, não eram tão caros, né? De preço tão exorbitante. Você poderia ler um quadrinho emprestando, fazendo a troca com um colega, com um amigo, né? Comprando essa leitura maravilhosa desse texto fantástico, um texto multimodal. Porque a gente sabe que a leitura maravilhosa desse texto fantástico, um texto multimodal. Porque a gente sabe que é um texto que chama a atenção principalmente de crianças e adolescentes, porque você tem narrativas ali normalmente escritas em balões, né, em balões de vários formatos, com várias utilidades, e que vão seguindo o fluxo permeado com desenhos, recursos gráficos que vão construindo, ajudando. Meio de comunicação é a aceitação popular, né? Por isso que a gente fala que os quadrinhos aí conseguiram atingir as massas. Nos 4 cantos do planeta, as publicações do gênero com uma enorme variedade de títulos e tiragens de milhares ou às vezes até mesmo de milhões de exemplares, avidamente adquiridos e consumidos por um público fiel, sempre ansioso por novidades aí, segundo o estudioso desse gênero, história em quadrinhos, Vergueiro. Então, por exemplo, olha, os clássicos brasileiros, clássicos mundiais, têm uma linguagem, como a gente sabe, bastante rebuscada, né? Você dá, por exemplo, Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas para o menino do 8º ano para ler, isso é um pouco desestimulante. Primeiro, porque tem um vocabulário muito alto, né? Esses livros, um vocabulário pouco conhecido dessas crianças, e isso pode fazer com que eles se desinteressem, que é o contrário daquilo que você de fato quer. Então, um gênio maravilhoso teve a brilhante ideia, gente, de adaptar essa linguagem dos clássicos. Já vi outras adaptações, né? Clássicos brasileiros adaptados, clássicos mundiais adaptados, com linguagem adaptada, mas resolveram adaptar a linguagem dos quadrinhos, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, para aquele jovem, para aquela criança ainda em formação, né? Um menino de 8º ano, 7º ano, ler um clássico nessa perspectiva é muito bom. Contos de Machado de Assis maravilhosos, como O Enfermeiro, A Missa do Galo, tá? A Igreja de Deus e a Igreja do Diabo, assim, contos fantásticos adaptados para a linguagem dos quadrinhos, Os Miseráveis, né? E tantas outras obras aí, não só brasileiras, quanto mundiais, adaptadas para a linguagem dos quadrinhos. Onde foi que surgiu? Vocês sabiam que o primeiro personagem de quadrinhos foi esse bichinho amarelinho? Parece que está vestido numa grande camisola, né? Acompanhado do seu fiel escudeiro, Gato Preto. Yellow Kid, ou seja, o Menino Amarelo. Foi o primeiro personagem oficial dos quadrinhos criado, olha só, 1895, gente. 1895, quer dizer, em 1995 nós tivemos aí um século do Yellow Kid. Olha que maravilha. Quem criou esse personagem foi Richard Felton Outcott. Apesar de o gênero ter surgido na França, na primeira metade do século XIX, a primeira história em quadrinhos que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcott, em 1895. Olha que bacana, gente. Século XIX. Finalzinho aí do século XIX, né? Maravilha. Primeiro personagem, a gente só veio a conhecer mais nos quadrinhos essas personagens mais conhecidas, né? Tipo, os X-Men, que eu amo. Ah, Deus, amo os X-Men, gente. Adoro. Tempestade, Vampira, Wolverine, nossa, muito bom. O Charles, como é o nome do professor? Eu esqueci o nome dele, minha gente. É o Charles, né, o professor? É isso, o Magneto.
Tem uma vilã, que eu não sei bem se ela é vilã, tem hora que ela é vilã, tem hora que não é, aquela que fica mudando de cara, ela assume a forma das pessoas. A Mística. Ai, gente, os personagens do X-Men eu adoro. Aí, inclusive, adaptaram para a linguagem do cinema, né? Fizeram desenhos, né? Desenhos animados. Tem os quadrinhos dos X-Men e fizeram a adaptação deles, né, para o cinema, que com certeza todos os filmes dessa franquia eu assisti, né? Tá aí o Yellow Kid, esse garotinho aí, que não tem nada de garotinho, né? Com a garrafa parece ser de champanhe aí, levantando a tacinha, empolgado, né? Yellow Kid, suas peripécias aqui com charutão, ó. Não era muito uma criança, não. No ano de 1933, 3 americanos pensaram a maneira de faturar com as tiras de jornais em forma de revistas. Surge o comic books, ou o famoso gibi, né? Essa ideia de gibizinho surgiu aí no ano de 1933. Não sei se vocês chegaram a conhecer, gente, o personagem fantasma, ele é o defensor das florestas, tá? Não é muito conhecido, não, né? Um dos super-heróis muito conhecidos, não, mas com certeza tem aí seu número de fãs, né? As palavras não eram obrigatórias, mas foram logo adicionadas para dar mais informação e acentuar o fluxo da narrativa. Olha que interessante, os primeiros quadrinhos, gente, não tinham texto verbal, era só as imagens, né? Acontece mais ou menos com uma criança que não sabe ler, e ela pega uma história, por mais que tenha lá o texto verbal, ela vai dando uma interpretação, a mais linda do mundo, ela vai dando a interpretação às imagens que ela está ali lendo, sabe? Uma interpretação muito particular dela, evidentemente, né? Ela vai olhando as imagens, e o fulano fez isso, e o fulano foi fazer uma pizza, e o fulano foi fazer isso, ela vai contando a historinha quase que literalmente. Então, as primeiras histórias em quadrinhos eram só imagens, né? Os personagens assim, como você está vendo aqui, o fantasma, imaginei só a parte não verbal, sem essa parte verbal, evidentemente. Então, era assim, as pessoas imaginando a história. Olha aí que bacana. Mas eles acharam que associar, tá? A palavra imagem daria muito mais dinamicidade ao texto, de fato, né? Aqui no Brasil, ó, início das HQs. Em 30 de janeiro de 1869, ó, também aí, finalzinho, né, segunda metade do século XX, 19, aliás, surgiu então a primeira história em quadrinhos brasileira, as Aventuras de Nhoquim. Era um personagem caipira, né? Publicada pela revista Vida Fluminense, do Rio de Janeiro. A história contava em episódios as desventuras de um homem simples do interior do Brasil. O primeiro capítulo possuía 20 imagens em páginas duplas e chamava-se De Minas ao Rio de Janeiro. Era um mineirinho que ia para o Rio de Janeiro, né? Nhoquim. Tem um textinho escrito aqui bem pequenininho. Nhoquim, jovem de 20 anos, filho único de gente rica, porém honrada. Enamorava-se de Sinhá Rosa, moça virtuosa, mas que de louça nem um pires. O velho Kim, tendo só em vista a felicidade do pequeno, entende que melhor que mulher sem dinheiro é asneira. E por isso, em lugar de mandar o filho plantar batatas, o que seria muito proveitoso na roça, resolve dar-lhe um passeio à corte para distraí-lo. Essa corte era o Rio de Janeiro. Aí é como se fosse uma espécie de introdução, gente, dessa revista que você vê, que tem características muito rudimentares em relação aos quadrinhos que a gente conhece hoje e aos recursos de que a gente dispõe, né? Nos quadrinhos hoje muito mais ricos, mas que com certeza tem aí o seu valor histórico, As Aventuras de Nhoquim. Aqui eu tentei reproduzir uma figura ao máximo para que vocês pudessem ler, né? Mas tem um sitezinho para você pesquisar, o Wikipédia traz direitinho toda essa historinha do Nhoquim aí para vocês, tá? No mesmo ano da publicação de Little Nemo, em 1905, nos Estados Unidos, surge no Brasil a revista O Tico Tico, idealizada por Manuel Bonfim e Renato de Castro. Uma revista que possui uma tiragem inicial de 27 mil exemplares, até um bocadinho, hein? E foi publicada até 1950. Rapaz, teve uma duraçãozinha, hein? 45 anos aí. Olha aí o Tico Tico. São revistas de que, evidentemente, a gente não tem, assim, conhecimento mais de perto, porque olha as épocas, gente. Eu nem me entendia por gente. Mamãe talvez dê conta disso aqui, né? Eu sou um pouquinho depois disso aí. Já sou da época mesmo do Batman, do Robin, do Lanterna Verde, do Flash, do Jiraya, como é o nome? Não era bem revista em quadrinhos, né? Mas os mangás famosos que deram origem ao Dragon Ball Z. Que mais?
sei lá, tanto herói aí que a gente já assistiu. Bom, sobre a linguagem, o canal. Primeira coisa que vocês viram a gente revisando de hoje é como o quadrinho ele tem essa importância por ser um gênero bastante democrático, né? Ele atinge mesmo as massas. Então, evidentemente que para atingir esse propósito, a linguagem tem que ser ao máximo mais próxima de uma linguagem cotidiana, uma linguagem não muito rebuscada, não muito cheia de termos complexos, né? Então, uma linguagem bem simplificada. E o canal de transmissão basicamente eram, né? Locais, suportes para que você pudesse comprar essas revistas. Antigamente elas eram divulgadas em folhetos nos jornais. Mais modernamente a gente pode adquirir essas revistas em quadrinhos aí em bancas de revista. Hoje a gente não só compra essas revistas na internet, como também tem acesso aos quadrinhos digitais, né? A muitos quadrinhos digitais. Então tem aqui, né, sobre a linguagem, cada um dos códigos ocupa dentro dos quadrinhos um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida completamente. Quando se fala aqui em código, gente, é tudo que os quadrinhos se utilizam em termos de comunicação. Então, vocês lembram que eu falei que a linguagem dos quadrinhos era multimodal? O que é isso? Essa variação de linguagem verbal e não verbal. Então, ela é multimodal ou multissemiótica. Multimodal, tá vendo? Por quê? Ela tem uma variação de linguagem verbal e não verbal. Mas não entenda que é um texto simplesmente misto. É um texto misto, mas ocorre que nem todo misto é multimodal. Vou explicar por quê. Ó. Você vê que numa placa de pare, você tem basicamente o fundo vermelho e uma palavra aqui nesse fundo vermelho em branco, né? Então, eu tenho o vermelho aí, simbolizando na parte não verbal a noção de perigo, de atenção que a pessoa tem que ter. E na parte verbal a palavra pare. Está lá escrito, eu consigo ler, consigo decodificar. Então, isso é um texto misto. Eu tenho um elemento de linguagem não verbal, que é a cor, o que ela simboliza. E tem um elemento de linguagem verbal, que é a palavra escrita pare, suas 4 letrinhas, seus 4 fonemas. Pare, né? No quadrinho, repare que não é só um tipo de linguagem verbal, não é só um tipo de linguagem não verbal, são vários, gente. Olha aqui, ó. Por exemplo, nesse quadrinho aqui do Calvin, que é uma personagem criada por um norte-americano, tá? Bill Watterson. Você tem aqui a parte verbal, evidentemente. Repare que essa calha aqui, esse quadro, tá? Que nesse caso está aqui numa tirinha, né? Mas vamos supor que isso aqui fosse uma revista em quadrinho. A tirinha é um gênero, vamos dizer assim, é um filhote da história em quadrinho. Vamos lá. Cada quadrado desse, gente, é uma cena que você não pode ler aqui do final para o começo. É sempre aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, já começa daí. Isso aqui significa uma divisão. Ou seja, cada quadradinho desse é uma cena. Perceba que esse aqui nem tem quadrado. O segundo nem tem balão. Olha só. Mas o primeiro tem um balão. Você está vendo essa linha reta? Isso aí não é de graça, não. Balão de linha reta é balão de fala. Balão de conversa. E olha que coisa interessante. Dentro da tira, as personagens estão conversando. Ou seja, aqui, para o contexto da tira, é uma situação de fala, de oralidade. Olha só. Mas para nós, interlocutores, a gente lê o que está aqui escrito. Mas perceba que isso aqui é uma fala do Calvin. Amanhã nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola, tá? Então, normalmente você vai encontrar a parte verbal, com as palavras, os textos escritos dentro dos balões, em letra em caixa alta. Quando a personagem gritar, muito provavelmente essa letra seja muito maior, a dimensão dela, o tamanho mesmo literalmente aumente. Ela fique mais grossa, mais escura, que é justamente para dar essa ênfase na mudança de fala. Então, você percebe que há uma confluência de recursos verbais e não verbais que mostram que os quadrinhos, assim como as tirinhas, as charges, os cartões, não são textos exclusivamente mistos, né? Que eles são realmente multimodais, tá? Veja aqui, ó. Você está vendo o sargento aqui brigando com o recruta zero? Olha o tamanho da boca dele, as expressões faciais marcando aí a parte não verbal. Está vendo essas estrelinhas, esses espirais, estrelinhas, uma espécie de linha
cortadas sinuosas, um sol, uma estrela, e as reticências? Reticências indicando que ele está bem zangado, né? Tá? E essas estrelinhas dizendo que ele está falando cobras e lagartos. Isso é o que a gente chama de metáforas visuais. Você está vendo essas linhas brancas aqui, ó, indicando que o Cebolinha tá na bicicleta, ó. Tá vendo? São as chamadas linhas cinéticas. Outro recurso gráfico muito presente nas histórias em quadrinhos, que vão indicar que as personagens estão se movimentando, que elas estão correndo, estão andando, levaram a queda. A Mônica, quando ela roda esse coelhinho dela, né? Aparece justamente essas linhazinhas para mostrar que ela está rodando. Essa personagemzinha aqui da direita da Mônica, ó, que está com duas gotinhas, está numa situação meio agoniada. Tá vendo as linhazinhas que estão aqui, ó, nas laterais do rosto da Mônica, nas laterais do rosto da Magali? Isso aqui indicam que elas estão aí se expressando com a face. Tanto é que a Mônica tá meio assustada. E a Magali tá, entendeu? Então é muita coisa. A linguagem realmente é rica, a linguagem dos quadrinhos, e que não pode ser, em hipótese alguma, né, dispensada para a compreensão geral, para a compreensão global das histórias que vêm por aí. Lembrando que as histórias em quadrinhos, gente, se encaixam aí na tipologia narrativa, tá? Como você sabe, são histórias. São verbos que entram em ação aí para mostrar, da perspectiva, muitas vezes, das próprias personagens falando para nós esse enredo, aquilo que vai acontecer. Então, com certeza, predominantemente, nós temos a tipologia narrativa. E eu não poderia deixar de trazer para vocês nessa revisão nossa, né? Os quadrinhos aí de super-heróis famosíssimos aqui, a famosa Liga da Justiça, né? Aí composta por super-heróis como a Mulher Maravilha, Superman, não sei se você está vendo aqui, o Batman, né? Eu não consigo reconhecer esse rapaz aqui. Ai, é todo super-herói que eu conheço não, viu, gente? Esse aqui eu sei, é a Lanterna Verde. Esse rapaz aqui eu não sei não. Aquaman? Não sei. Aí, ó, o Flash. Gente, o Flash é antigo. Esse Flash é antigo, moço, pense. Aí você tem até um texto em inglês, né? No use has not you never found the real me. English. E a minha personagem, uma das minhas personagens da parte feminina mais amadas é a Tempestade. Vocês estão vendo, é a Tempestade do X-Men, né? Olha aí, Tempestade dos X-Men. E assim, interessante, você tem quadrinhos que são específicos de cada super-herói. Por exemplo, você tem quadrinhos que são só da Tempestade, mas tem quadrinhos que são de todos os X-Men, tem quadrinhos só do Wolverine, quadrinhos só do Superman, ou da Liga da Justiça inteira. Aí vem o Lanterna Verde, aí vem Flash, aí vem Batman, Capitão, todo mundo junto. Igual vocês estão vendo nessas adaptações, né, para a linguagem cinematográfica. A gente viu alguns super-heróis com seus filmes próprios, né? Como era aquele negão lá, massa? Esqueci. Pantera Negra. Obrigada, gente. Top. Minha gente, eu fiquei chocada com a morte do Chadwick, que era o nome do rapaz. Precoce, né? Morreu com 40 e poucos anos de câncer. O ator do Pantera Negra. Fantástico. Sou fã demais daquele cara. Fez filmes tops, viu? Então tinha o filme específico do Pantera Negra, o filme específico do Homem-Aranha, o do Capitão América, o do Thor, o da Mulher Maravilha. Tem o negócio da Viúva também, acho que tem um filme da Viúva. Acho que tem um filme da Viúva Negra, eu acho, gente, desculpa se eu estiver mentindo. E tem a história, zona de todo mundo junto. Empolgo. Empolgação, meu povo. Eu acho que tem, minha gente, me ajudem. Acho que tem um filme da Viúva Negra. É do Doutor Estranho, né? Ai, a Rutinha tá me corrigindo, gente. Desculpa, é do Doutor Estranho mesmo. Fantástico, Doutor Estranho, também gosto dele. Muito bacana. E aqui, claro, não poderia deixar de trazer, né, dos meus quadrinhos preferidos, personagens tanto brasileiras quanto personagens aí que ganharam o coração do mundo todo, como a Mafaldinha, essa garotinha excepcional argentina, né? É uma personagem do maravilhoso Joaquim, mais conhecido como Quino, que criou a Mafalda, essa garotinha super inteligente, apesar dos seus
pouquíssimos 8 anos, tem uma percepção de ética, de política, né? De visão do papel da mulher incrível. O Menino Maluquinho, do maravilhoso Ziraldo, brasileiraço aí, que é uma revista em quadrinhos que eu amo, Menino Maluquinho aprontando todas. Também, se eu não me engano, teve essa linguagem adaptada aos cinemas. O Calvin, que eu já falei para vocês, cujo título original é Calvin Hobbes, que é o garotinho, né, que fica conversando direto com um tigre imaginário. Eu me lembro da Toy Stories, né? Lá quem assistiu Toy Stories vê, quando os bonequinhos estão conversando com o menino, eles viram gente. Na hora que entra um adulto, eles viram um brinquedo. Então, aqui é assim, esse tigrezinho é um tigre de pelúcia. Quando tá só ele o cava, mal bate-papo. E quando entra um adulto, ele vira tigre de pelúcia de novo. Aqui pro Brasil, né? Esse título foi adaptado em Calvin e Haroldo, tá? Do criador aí. Qual era o nome do homem mesmo que eu esqueci? Calvin Hobbes. Bill Watterson. Lembrei. Bill Watterson. E nossa querida, maravilhosa aí, Turma da Mônica, adaptada para vários países, linguagem de vários países, né? Que é do fantástico Maurício de Souza, Turma da Mônica, maravilhosa. Tem a fase das crianças, né? Tem a Turma da Mônica adolescente, tem o povo na fase adulta, ó, muito bacana. As crianças vieram crescendo. Tem o quê? Tem o filme, né? Oh, maravilha. Não assisti ao filme ainda, não. Quero assistir. Então é muito bom. As revistas em quadrinhos enriquecem, trazem muita cultura, né? Ajudam as crianças a desenvolverem aí o gosto pela leitura. Com toda certeza é um gênero textual riquíssimo. Então, assim, ó, a gente não pode deixar de falar, ainda dentro das linguagens dos quadrinhos, da identificação, gente, de cada tipo de balão. Nós falamos isso na nossa aula, né, de quadrinhos. Hoje a gente vai repetir, vamos revisar, porque é muito importante você entender o que se está se estabelecendo de conversas a partir do tipo de balão que você está vendo. Então, assim, ele é um dos elementos característicos do quadrinho. Contém texto ou imagem, sinais de pontuação ou símbolos e muda de formato. Então, isso aqui é muito importante. Por que ele muda de formato? Cada formato vai significar algo em termos de conversação. Por exemplo, está aqui escrito, não vou nem chover no molhado, né? Balão de linha reta, como você está vendo aqui, ó, é balão que indica fala, uma conversa normal, tá? Quando essa conversa se torna mais exaltada, mais empolgada, dentro dele, a letra ela vai crescer, ela se torna uma fonte mais espessa, tá? Aqui, ó, o pensamento é esse balãozinho em formato de nuvem, inclusive até o rabicho, minha gente, é de nuvem, tá? Aí o balão de grito, ó, um balão em forma de raio, né? Chega. Cochicho. Esse balãozinho de linha picotada ou entrecortada. Não conte isso para ninguém. Quer dizer, a personagem está falando desse jeito. É, meu amigo. Esse balão em formato de coração ofre, né? Que é um tipo de metáfora visual, né? É um balão indicativo de amor, de relacionamento forte, sério com outra pessoa. Balão de ideia normalmente é essa bolinha com outras bolinhas e com a lâmpadazinha dentro. Só desconsidera esse assento aqui que você sabe que desde 2016 que o bichinho morreu, né? Tem ideia sem assento. É porque eu peguei a figurinha, né, gente? Aí sabe como é que é. Figurinha é figurinha. Ideia. Vou até escrever aqui, minha gente, para depois não dizer que a professora está ensinando coisas arcaicas. Pronto, ó. Ideia. A escrita hoje é essa, tá? Atualizadíssima aí ao acordo ortográfico recente. Então, por isso que é importante, né? Você viu o tanto de balões que havia. Às vezes, nós temos o chamado quadrinho com legenda. O que a gente está acostumado dentro dessa linguagem aí? A perceber as personagens conversando e da conversa entre elas, a história chegar até nós, leitores. Alguns balões, gente, eles contêm a chamada legenda. Não é muito comum que essa legenda apareça, porque essa legenda é uma fala de um narrador. Então, basicamente, as personagens estão lá só atuando. Você vai perceber as linhas cinéticas, ó. Como a gente percebe aqui, o Cebolinha e o Cascão aí num diálogo, tá? Cebolinha está segurando uma folha, mostrando para o Cascão e o Cascão na cara dele. Aí vem o narrador. A amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito. Mas abrir mão de vez em quando. Aí vem a cara dos dois. Amizade é como ter um irmão
Aí vem os dois aqui, ó. A ideia que eles estão caminhando, ó. Essa nuvenzinha aqui é para dizer que eles estão levantando a poeira, ou seja, você vê a própria proporcionamento dos pés deles, né? Como se eles estivessem andando. O irmão que não mora na mesma casa. Aí vem os dois aqui se despedindo, com os rostinhos felizes, né? Então a gente percebe que essa legenda é uma espécie de fala do narrador, tá bom? Então a legenda é um pequeno texto que se escreve algum fato, informar algo relacionado com o quadril anterior, ou com o seguinte marca a passagem do tempo. Então você percebe um narrador, observador, normalmente dentro da legenda, ou alguma coisa que vai introduzir a história. De repente, uma noite, aparece as reticências e os personagens começam a entrar em ação. Ou então, algum link, se essa revista em quadrinhos, ela representar a continuidade de uma história que já foi começada em outra, tá? Em outra edição, né? Em outro fascículo, se é que se pode chamar assim. É edição mesmo. Em uma edição anterior. Então, as legendas, elas podem acontecer aí nesse contexto. Metáforas visuais, acredito que todo mundo conheça, né? Por exemplo, quando o quadrinista, que é quem escreve as histórias em quadrinhos, quer dar a ideia de que está vendo a canção, ele desenha notas musicais. Para dar a ideia de que as personagens estão em uma situação romântica, apaixonada, normalmente elas estão com coraçõezinhos rodando em cima da cabeça, ou com os olhos em forma de coração, ou com o coração saindo aqui do peito, né? Então sempre tem alguma coisa para identificar essas ideias. Aqui, ó, por exemplo, aqui a Mônica e o Cebolinha está acabando de dançar, né? Um forrozinho arrochado. Aqui, ó, o Cascão morrendo de dor, levou uma pancadinha, tá com o joelho ralado, ó. O que o Cebolinha faz esperto, vendo o amigo gritar de dor, ele pega uma caixinha de primeiros socorros, né? Você vê aqui que ele corre, ó, o outro gritando. Tá aqui a estrelinha, ó, indicando que, tá doendo essa estrelinha, né? E aqui chega o Cebolinha correndo com a caixinha de primeiros socorros, ó. Aí o Cascão já fica mais aliviado. O que o Cebolinha faz? Pega um esparadrapo e tapa a boca do outro para o outro parar de gritar. Jesus! E o pobre continua lá com dor, espantado. Aí vai. Segue o caminho dele, né? Os coraçõezinhos maravilhosos, mostrando aqui o amor, só o amor constrói. Cebolinha e Mônica extremamente apaixonados. São as metáforas visuais e ajudam, né, realmente, a construir sentidos. Por exemplo, o personagem caiu, tombou. A cabeça dela pode ficar uma linha cinética, indicando movimento de rotação, para dizer que ela está tonta, né? E umas estrelinhas presentes, para dizer que ela realmente caiu, se machucou e ficou tonta. Essas linhas cinéticas são linhas indicativas de movimento, né? Indicam os movimentos das personagens, a trajetória, né? Às vezes é reta, às vezes é paralela, às vezes é elíptica, tá? Enfim, os movimentos que elas fazem, linhas cinéticas. E como eu falei para vocês, olha aí, queridos estudantes, viu? Como eu não mimo, eu falo a verdade. Clássicos maravilhosos da literatura brasileira e mundial. Aqui eu trouxe exemplos da literatura brasileira, né? Adaptados aí para os quadrinhos. Veja aí, Machado de Assis em Dom Casmurro. A velha história de Bento Santiago e Senhora Capitolina e a suposta traição na cabeça do narrador personagem, que é o Bentinho, mais conhecido por sua personalidade arredia e reclusa por Dom Casmurro. Aí um clássico também da literatura, né? A Escravizada de Bernardo Guimarães, adaptado, né? Sempre tem os atores que vão fazer a adaptação ao roteiro de Ivan Jaffe, ou seja, ele dá uma adaptada realmente no roteiro original, para que a linguagem fique mais acessível, né? Ao público desses clássicos, é normalmente o jovem adolescente. José de Alencar, em Guarani, maravilhoso. Sempre tem um Ivan Jaffe aqui no meio, já estou vendo aqui dois. Ivan Jaffe, adaptação e roteiro. Guazelli. Luiz Gé, roteiro e pé. Ai, não consegui ler o resto não, mas tá aí. Maravilhoso. Aqui é a história do índio Peri, né, que na visão de José de Alencar, fazendo parte da literatura indianista, é um herói. O cara é um índio de 2 metros, para vocês terem ideia, que é tão forte que ele é capaz de matar uma onça, apertando o pescoço dela com a força dos braços, arrancar uma palmeira. É ninja, moça, é ninja. Tá vendo aí? O índiozão totalmente idealizado, maravilhoso. E a Isaura, escrava branca.
Festas juninas, a gente acabou não, né? Porque no país ainda tá rolando festa junina, acredito que até o final do mês de julho aí, principalmente de férias, né? Essas festas vão continuar. E claro que o Maurício de Souza, né, sabendo que essa é uma tradição muito importante no nosso país, reproduziu aí nessa história em quadrinho a turminha da Mônica, bacana, totalmente fantasiada, com as roupas de caipira, que a gente adora vestir nessa época. Povo que a gente admira demais, né? Festa junina tem uma porção de coisas bacanas, os fogos, a quadrilha, em especial casamento. É, tem os fogos. Adoro fogos, hein? Eu gosto da pipoca, do doce de batata doce, da maçã do amor. Magali adora comer, né, gente? Vocês sabem que a bichinha come logo. Adoro as gincanas e as brincadeiras. Esse é o personagem intelectual da turma. Tem a barraca do beijo, a Rosinha, namorada do Chico Bento. Sem essa de beijo, Rosinha, melhor é a gente conhecer as outras coisas. Olha aí. Turma da Mônica completinha, hein? Muito bacana. Tem o Garfield. Eita, o gatinho que adora lasanha, gente. Garfield é fantástico. Personagem de Jim Davis aí, que vive atusigando a vida do dono dele aí, que resolveu adotá-lo, que é o John, esse rapazinho aí. Olha, pra vocês verem, ó. Ele começa ali tranquilo, ele tem sempre essa cara de morto, né? Aí o John tá lá, lendo o jornal, aí ele chega de boas e se estira em cima do jornal que o John tava lendo. E o John, ó, ei, eu estava lendo o jornal. Ó, desculpe. Aí acho que ele esfrega a cara do John, sei lá o que foi no jornal. Cabe mala. Esse gatinho é mala. Bom, aqui eu trouxe uma pequena atividade para vocês. Já já a gente vai fazer mais questões sobre quadrinhos para a gente fechar com chave de ouro a nossa revisão. E os quadrinhos também, gente, além do entretenimento, né, de trazer textos interessantes, eles servem também ao propósito da educação, né, da injunção mesmo, da instrução. Então, Maurício de Souza, por exemplo, já escreveu vários quadrinhos didáticos ensinando as crianças sobre respeito à natureza, né, preservação das fontes de água, meio ambiente. Esse aqui, por exemplo, dá uma amostra para vocês, ó, sobre isso. Água, lixo, veja aí, ó, a Mônica escovando os dentes, ela diz: enquanto escova os dentes, não deixe a torneira aberta, que é até uma atividadezinha para a criança, ó, desenrolar. Tá vendo a palavra? Não lave a calçada com, acho que é mangueira. Use uma vassoura. Aqui embaixo, Cebolinha peladão, tomando banho, não tome banho demorado. A economia da água, ai, depende de todos nós. Aí vem o Cascão, que é um personagem que, segundo, né, o Maurício de Souza não gosta de tomar banho, aí tá em o lixo, reciclar. Ajude a preservar os recursos naturais, reciclar papel significa não derrubar árvores, e o mesmo acontece com os outros materiais. Sempre que é possível, recicle o lixo. Então, as próprias personagens, né, dando super dicas de como valorizar a natureza, não desperdiçando água, tá? Ou seja, levando o lixo para onde ele deve vir, a coleta seletiva chamada. Os quadrinhos são gêneros que circulam socialmente, ou seja, tem uma aceitação muito grande social, e em geral com função crítica e humorística. Mas não é sempre. Não é sempre que o quadrinho vai se dedicar só à crítica ao humor. Vocês acabaram de ver um exemplo em que os quadrinhos se dedicam a prestar um ensinamento, né, trazer lições. Então, nesse texto, percebe-se que o propósito a que ele serve, né, que é um quadrinho, ele serve provocar o riso, analisar o cenário político, conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, criticar a falta de educação do povo brasileiro e ironizar a inércia, ou seja, o comportamento impassivo do governo quanto a questões ambientais. Bom, você vê aqui, pelos próprios verbos que estão aqui, ó, não deixe a torneira aberta, não lave a calçada com mangueira, não tome banho demorado, ajude a preservar os recursos naturais. Os próprios verbos no modo imperativo mostram as personagens famosas da Turma da Mônica fazendo ensinamentos, bons ensinamentos
principalmente para as crianças, jovens e adolescentes. Então, óbvio que é conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. Você poderia dizer, mas indiretamente ela está criticando a falta de educação do povo que escova o dente com a torneira ligada, que não joga o lixo no lixo, que não sabe fazer a coleta seletiva, que não faz porque não quer. Não. O propósito não é criticar a falta de educação, não. O propósito é conscientizar, tá? Então, está muito mais forte o verbo aqui, pelos imperativos que a gente acabou de identificar, do que é isso. E ironizar, tá? A inércia do governo brasileiro, ou seja, a inoperância do governo nesse sentido, mas não é isso, não. Você viu que não é. Então, a resposta correta está em azulzinho, letra C. Vamos mais. A gente sabe que a finalidade, e por isso que eu coloquei essa questão aí, dos quadrinhos em geral é entretenimento. O que é entretenimento? Diversão, levar a pessoa a se divertir, né? Ganhar tempo nas horas vagas, ou seja, é muito bom porque a gente vai se enriquecendo, já que os quadrinhos têm muitas temáticas. Então, eles servem para entreter, mas podem ser utilizados como instrumento de ensino, por apresentarem muitas vezes assuntos informativos e educacionais, como mostrado na tira abaixo, abordando o assunto drogas, né? Então, você vê que essa personagem aqui, por exemplo, é um cadeirante, ou seja, os quadrinhos aí fazendo a divulgação da temática dos cadeirantes, a importância da inclusão social, tá bom? E várias outras histórias que a gente vai ver, ó. Gibis inclusivos. Aqui, ó, tem o Namir, que é amigo de muletas, mas que não deixa de brincar. O André, menino autista que ensina a turminha a conviver bem com as diferenças, olha que bacana. Dorinha, garota cega, que reconhece os amigos pela voz e pelo cheiro, inteligente e meiga. Tati, a coleguinha simpática da turma com síndrome de Down. E Luca, garoto cadeirante, amante dos esportes, principalmente de basquete. Olha que bacana, né, gente? Então, você vê que, Maurício de Souza de novo, né? Os gibis, eles vão trazendo essa ampla possibilidade, né, de ensinar as crianças e adolescentes, jovens, bons valores. Inclusive, a nós adultos também tem muito adulto precisando ser ensinado, né? Não é só criança, não. Né, gente? Então, os quadrinhos, eles servem essa pessoa. Oh, Ismael, apareceu contigo. Ó, Ismael, no quadrinho, menina, arrasou. E aí? Onde é que a gente encontra, afinal, os quadrinhos? Quando a gente fala em suporte, é onde é que os quadrinhos podem ser encontrados. Falei para vocês, né? Banca de revista. Algumas padarias têm até uns... por exemplo, uma das padarias que eu frequento tem lá uma banquinha, uma mini banquinha, e lá tem vários gibis, tem aqueles coquetéis, né? Para você treinar o cérebro. Bem bacana. E, claro, nas livrarias, na internet. Hoje a gente encontra quadrinho tudo quanto a gente quiser. Ai, gente, outro personagem que eu amo, Popeye, Olívio, Brutus, adoro. Qual é o nome daquele senhorzinho que falta morrer de comer sanduíche? É aquele. Comedorzinho de hambúrguer, massa demais. Homem-Aranha, muito bacana aí a história em quadrinhos. A Turma da Mônica que dispensa comentários. Então, é sempre muito fácil de você encontrar o quadrinho. E, gente, tem quadrinhos aí que são milionários, viu? Tem gente aí atrás de comprar, por exemplo, as primeiras edições de revistas em quadrinhos que a preço mesmo, assim, milionário. Esfera de circulação, como eu disse a vocês. Minha amiga, Ave Maria. Bacana, né? Bíblia em ação. Massa, não conhecia, Ismael, a história da salvação do mundo. Muito massa. Já quero encontrar para eu mesma ler. Muito massa. Tá vendo? Tem história em quadrinho de tudo, minha gente. Até da Bíblia. Olha aí. Lê os quadrinhos para responder as questões de 1 a 4. Eu tentei ao máximo, né? Reduzir aqui o tamanho para caber esse quadrinho para vocês poderem aí ter uma noção. Então, você vê que você entende porque que a tirinha é um gênero derivado, né, do quadrinho. Pela formatação do que a gente chama de revista em quadrinhos, são muitos mais quadros, né? A gente vê muitos mais quadros aí. E se fosse uma revistinha, você teria, por exemplo, aqui uma página, uma segunda página, uma terceira página. Então, a gente vai ler assim, tá? Ó. Vamos lá. Esse é o Cascão. Ó. Já aquela legenda, né? Alguém apresentando. Esse é o Cebolinha. 2 amigos inseparáveis, numa amizade que se estende há muito tempo. Desde que eram pequenininhos,
Amigos sabem quando serão amigos, pois compartilham momentos, dão força, estão sempre lado a lado, nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas, ou seja, um furinho no short, e nas difíceis, ou seja, ó, cascãozinho podre. Amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que namora na mesma casa e compartilhar segredos, emoções. Muito bacana. Peguei essa pequena amostra aí desse quadrinho, né? Agora vamos lá resolver umas questõezinhas. Um dos elementos recorrentes na estrutura dessa HQ é ou são, tá? E eu coloquei para vocês as metáforas visuais, as onomatopeias, os balões de fala, as legendas e o registro padrão. Nós já podemos eliminar, sem precisar voltar a história em quadrinho, uma coisinha. Algumas coisinhas. Por exemplo, a gente vai eliminar aqui o registro padrão. Por quê? Não é típico das histórias em quadrinhos, muito menos das tirinhas, das charges. Não é que não aconteça, eu estou dizendo, não é típico. Esse cuidado com uma linguagem mais formal, né? Uma linguagem mais pautada no registro padrão. Então, isso a gente já pode eliminar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vejam que é uma linguagem muito tranquila, muito familiar. Olha o diminutivo aqui, ó. Desde que eram pequenininhos, né? Aí você tem as reticências, indicando fala, tá? As próprias cenas são hilárias, algumas cenas bem hilárias, e nem combinam com a linguagem, né, mais formal, a linguagem mais rigorosa, tá bom? Então, a gente já pode eliminar aí o registro padrão. As legendas, vocês viram que as legendas são aquelas caixinhas de comentários, né? Caixinhas de comentários, por exemplo, de um narrador personagem que pode apresentar as personagens e contando a história delas em vez de elas mesmas, contar as histórias com suas próprias falas, pode apresentar fazer uma introdução daquela história, né? Amarrar aquela história que vai acontecer agora com outra, da qual ela é continuação. Metáforas visuais são aqueles desenhos que indicam, por exemplo, queda, machucado, tá? Raiva, xingamento, enfim. Onomatopeia, se você sabe o que é. Então, na verdade, gente, observem que aqui nessa história em quadrinhos, você não está vendo balões, pelo menos não aquele formato de fala. Porque realmente as personagens não estão conversando, perceba. Quem está falando em vez delas é uma espécie de narrador. Por isso, você não está vendo balão dentro dos quadros. Você está vendo, ó, isso aqui, são as legendas, tá vendo? Então, a resposta aqui, evidentemente, vai ser a letra D. Percebeu? Porque você não viu balão de fala, você não viu recorrência de onomatopeias e nem metáforas visuais. Até deixa eu ver se tem alguma onomatopeia aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui a gente poderia supor uma onomatopeia, né? Ele chute a gol. Mas não tem, não. Então, resposta correta, letra D. Vamos lá para a segunda. Considerando a HQ lida, assim como as características gerais do gênero, infere-se que o tamanho e o tipo de letra são indiferentes à compreensão da história. Você me viu falando que o tamanho da letra é muito importante, porque ele vai indicar se é uma fala normal, se a personagem está gritando, né? Eu disse para você, quando ela fala mais alto, eu vou dar um grito, a letra cresce, né? E fica mais espessa. Então, não é indiferente. As vinhetas se articulam para expressar as ações na HQ. Ou seja, cada quadrinho daquele vai se articular para indicar que as personagens estão agindo. A estrutura do gênero é híbrida, mas não possibilita leituras múltiplas. Será que isso é verdade? Dos recursos empregados, torna-se mais relevante a linguagem verbal. Gente, é linguagem mista, né? Multimodal, na verdade. Então, uma não é mais importante que a outra, não, tá? As duas se combinam e se juntam para formar o sentido no todo. Os balões nesses gêneros possuem forma única diferente que ocorre na tirinha. Vixe, eu já eliminaria a D e ela. Vamos ver a resposta correta? B. As vinhetas se articulam para formar as narrativas. Boas férias, meus amores. Descansem bem. Em agosto estaremos de volta. Tchau, tchau.